Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E aqui no Varejista a gente fala, obviamente, sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios e muitas outras facetas de quem está no mundo corporativo como um todo. E hoje a gente vai fazer uma ponte entre a indústria têxtil, a indústria da moda e, obviamente, o varejo que vende esses produtos. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe o presidente do Febratex Group, nosso querido Pompeu. Muito obrigado pela sua presença aqui no Varejista, a gente conversar sobre um tema tão importante, tão relevante não só para o varejo, mas para a indústria como um todo, obviamente, e nessa intersecção entre esses dois setores. Obrigado demais, Pompeu, pela sua presença. Rodrigo, te agradeço o convite, é uma oportunidade muito importante estar aqui contigo, debatendo, aprendendo cada vez mais e levando sempre a importância da indústria têxtil e confecção no Brasil. Muito bem, a primeira pergunta, até para contextualizar todo mundo, como é que está hoje a indústria têxtil com a moda no Brasil? E, obviamente, quando eu digo a moda, eu falo não apenas da questão de peças, mas principalmente a ponta na questão da venda. É uma cadeia produtiva, obviamente, que começa na indústria, por exemplo, às vezes até antes, dependendo do insumo, começa na indústria e vai até a ponta da venda de uma roupa, de um acessório. Como é que está hoje esse mercado? Como é que está essa cadeia produtiva? Muito trabalho, muita pesquisa, muitos profissionais dentro da área, muito investimento sendo feito. Isso é muito importante porque cada vez mais tu abre essa lacuna, vamos supor, da indústria da confecção, cada vez pesquisando mais, não só em feiras nacionais, como nós temos aí internacionais, mostrando que hoje a indústria têxtil brasileira corresponde à quarta em produção no mundo e a quinta na confecção. Então ela realmente tem uma estrutura gigantesca, ela hoje tem o seu nome, ela é observada pelo mundo inteiro pela sua qualidade, pelas suas criações, e isso cada vez mais eleva o nosso trabalho, e principalmente porque nós não estamos mais produzindo para nós, mas produzindo para o mundo. Isso é muito importante. Então é um trabalho assim de união, de todas as entidades, sindicatos, associações que trabalham junto com as empresas e a oportunidade que se tem do mercado cada vez maior, e é isso que nós estamos tentando fazer junto com o setor da confecção. Quando a gente pega o setor do varejo, ele é um setor muito criticado muitas vezes por outros setores, pelas grandes oscilações de mercado, fechamento de muitas marcas, essa sazonalidade que bate tanto no varejo, que trabalha com margens muito apertadas. Você que está em um ponto, vamos chamar assim, dessa cadeia produtiva, que é o início, por exemplo, dessa cadeia produtiva, como é que você está enxergando hoje o varejo ali na ponta? A gente acabou de sair de um fim de ano que é o principal momento do varejo no ano, né? Em que tem mais vendas, o período aí de festas, de Natal, pouquinho antes Black Friday, mas aí principalmente dezembro é um período assim de vendas fervorosas dentro do varejo. Como é que você observou esse período e como é que você observa o varejo brasileiro? Nós temos tudo pós-pandemia, né? Então são situações assim que a gente observa que a gente teve que se reorganizar, se reestruturar, principalmente o setor varejista, porque tu não tens mais aquela situação da compra em quantidade, e sim uma compra mais detalhada, mais específica, tá? E isso fez com que a indústria têxtil da confecção também se reorganizasse para atendê-los, então é mais dinâmico, tá? Mas a gente observa que isso é coisa do Brasil, é coisa do brasileiro. A gente consegue se adequar às novas realidades de mercado. Foi um ano bom. Eu vejo as grandes magazines tiveram assim, percentuais muito bons de mercado, né? Mas existe sim aquela preocupação sempre que a gente observa nas feiras, visitando, o que nós podemos realmente adquirir que tenha facilidade e rapidez de saída. Então, por isso que eu te digo assim, cada vez mais a pesquisa, os profissionais da área estão sentindo não só a questão do tipo de tecido, o tipo de roupa que vão fazer, mas muitas vezes a própria psicologia daquilo que nós estamos vivendo. Isso a gente observa nos eventos. Que tipo de pesquisa é essa que você está fazendo? Você consegue dar um exemplo? Porque, claro, quando você fez a introdução, eu trouxe a ponte da indústria para o varejo, claro, para a gente falar da ponta, e você citou mais uma vez a questão de pesquisa ali na parte da indústria. Que tipo de pesquisa? Você consegue trazer um exemplo para a gente? Essa pesquisa é feita principalmente junto ao nosso cliente, o consumidor, né? Tu tens que ter, por exemplo, aquela sensibilidade, o que momento que nós estamos vivendo,
Por exemplo, até a questão dos próprios custos hoje, que é feito das peças, né? Com essa nova situação de imposto que foi colocado, para o segmento têxtil foi vital, foi importante. Que com $50 hoje são R$300, é uma peça, vamos supor, de valor. Né? Então isso dá um protecionismo realmente à nossa indústria, mas a pesquisa em si, aí entramos por dentro dos Senai, do SESC, são todas essas entidades que nós temos, tá, dentro das próprias faculdades de hoje, na área, vamos supor, de criação, design. Então tudo isso está interligado. Então quando tu faz um lançamento, algum desfile, tu começa a observar o que realmente a gente quer chegar. Porque a gente observa assim que nós, pós-pandemia, o consumidor brasileiro, ele mudou. Porque observas que nós tínhamos muita venda durante a pandemia através de internet. Hoje não. Hoje o pessoal começou a voltar do olho no olho. Porque nós sentimos a falta, a necessidade do contato, do emocional. E isso levou o próprio pessoal a se abrir mais, a pesquisar, a entrar naquela parte, vamos supor, de uma loja, de um magazine, é aquilo que eu quero e me identifiquei. Isso é importante. E vocês da indústria estão se preocupando com o cliente final? Quando eu digo se preocupando, é conversando com eles, indo até o cliente final, mesmo não sendo o cliente que compra de vocês? Não resta a menor dúvida. Ele é a ponta do iceberg. Ele é o que faz girar. Então é muito importante hoje, desde a parte, vamos supor, da criação do tecido, do fio tecido, da confecção, esse tipo de observação do que realmente o nosso mercado quer. E me faz uma pergunta talvez diferente. O que pelas suas pesquisas hoje os consumidores não querem? Olha que interessante, porque normalmente é o que o consumidor está querendo. Você consegue me dizer o que o consumidor hoje não quer? Vou fazer uma pergunta diferente para você. O que a gente observa é que ele quer alguma coisa que tenha uma certa qualidade e que ele continue com aquele tipo de produto que ele comprou, que ele possa utilizar várias vezes. Ou seja, a qualidade. Ele não quer um produto que ele use e jogue fora rápido. Não, isso ele não pode, pelos custos que nós estamos tendo. Mas aí que chega o ponto das margens do varejo, que é que eu quero trazer aqui para a realidade, o nosso papo. Sim. A gente tem margem apertada no varejo, isso é um fato. Muito. Isso é um fato aberto para todo mundo, não estou contando novidade nenhuma. Se a gente cresce a qualidade, inevitavelmente cresce o preço. Quando cresce o preço e vai para a ponta, ou aperta mais a margem ou fica mais caro. E você tem um cenário econômico no país muitas vezes de dificuldade. Claro que você tem nichos de luxo, por exemplo, que a indústria têxtil obviamente também trabalha. Claro que tem nichos mais populares, mas no todo, fora talvez um nicho de luxo, todo mundo procura uma moda, por exemplo, que seja mais cabível no bolso e, como você falou bem, com qualidade. E aí a minha pergunta é, como é que faz qualidade com preço competitivo dentro da margem apertada do varejo? Aí tu entras na compra do tecido, na confecção da peça, na contratação de quem vai fazer para ti. Por isso que eu digo assim, a gente que trabalha com o setor de feiras, cada vez mais o que o industrial está preocupado? De fazer alguma produção com um custo menor de energia. Principalmente, a energia é caríssima na indústria. Então a gente observa que cada ano que se faz um evento, estão expondo equipamentos com uma produção muito maior, com um custo de produção menor. Entendi. Isso é vital. A mesma situação de pesquisas do que o fio está sendo utilizado. Veja hoje, vamos supor, um Senai. O que o Senai tem de pesquisas de tipos de fiação que se possa utilizar. Nós aqui no Brasil talvez sejamos o país que maior número que nós temos hoje de situações, de criações, desde da banana, de coisas naturais que nós temos. Ou seja, numa ideia de pegar novos insumos, novas matérias-primas, para trabalhar a qualidade com preço reduzido, tanto pelo insumo, como pelos custos, vamos chamar assim, de uma operação dentro da indústria. Exatamente isso. Então, essa é a mágica, vamos chamar assim, que tem que ser feita. É a mágica que o pessoal está fazendo. São os números que o pessoal começa a fechar de informações. Porque eu digo, veja, nós temos alguns eventos paralelos que é o Brasil Fashion Design. O que é isso? É um evento, vamos supor, que a gente traz dos novos profissionais, os talentos, tá? Que não são profissionais ainda, mas estão em estudos, são universitários,
E a gente faz assim, então, eles apresentam looks, dá para fazer uma competição com desfiles, e tu não imagina a preocupação que eles têm, exatamente, esse jovem, já o que eu posso fazer, porque no outro lado da cadeia tem um empresário que pode fazer coisas maravilhosas, mas se tu não conheceres o teu produto, não conheceres o equipamento, o tipo de tecido que tu vai usar, se tornar caro, ficou muito bonito, mas não é vendável. Por quê? Fica à vontade para beber água, Obrigado. viu? Fica à vontade, essa canequinha da BMC é muito disputada, inclusive, né? Porque assim, ó, eu vou pegar um exemplo, peço licença aqui para falar de uma marca, e eu não quero entrar no mérito de ser boa, média ou ruim, e nem se você produz ou não para essa marca. Não. Eu quero entrar no mérito que para mim é um fenômeno. Você pega, por exemplo, a Zara, eu acho a Zara um fenômeno. A Zara investe pouco ou praticamente nada, não tenho números aqui, mas é muito pouco, em influenciador, em mídia, etc. Tem lojas gigantescas, dentro daquilo que se propõe, com preços competitivos, e uma moda de, assim, o número de peças que tem, a diversidade de produtos é muito grande. E imagino que da Zara, e claro, de outras marcas também, tem uma demanda muito grande de produção de produto, porque tem um número de SKUs ali, são infinitos, né? Você entra numa Zara, você fica bobo de ver. Então, assim, como é que consegue hoje entrar nesse preço competitivo? É pelo insumo, como você falou, ou também ali está se apertando a margem no varejo, você que tem contato direto com o pessoal de moda, mais ainda? Também está se apertando a margem no varejo. Veja, uma Zara, que é uma empresa hoje uma internacional, que é uma empresa espanhola, tu imagina o que é o comprador, o que analisa a tendência de mercado, Espanha totalmente diferente no Brasil. Então tu tem que ver a gama de profissionais que tem. Existe uma rotatividade muito grande desse pessoal, porque a cada momento surgem ideias novas e tu tens que te adequar a uma realidade daquela região. Você acha que hoje, quando eu citei o case Zara aqui, que para mim dentro da moda é um case muito interessante. Você acha que hoje... nós somos clientes Zara. Então, você acha que hoje a ideia é você conseguir ter uma diversidade de produtos com qualidade e preço competitivo? Por que eu digo isso? Porque na Zara, você tem pessoas um pouco mais populares, às vezes, comprando. Pessoas um pouco mais elitizadas, às vezes, comprando. Obviamente, a pessoa média, por favor, aqui eu não estou pegando termos técnicos, gente. Mas eu quero dizer assim, o que eu quero dizer assim, você vê todos os públicos lá. E para mim, quando eu vejo Zara, eu falo, gente, é um fenômeno. Eu vejo mulheres que vão em outras lojas comprar vestidos caríssimos, mas também vão lá na Zara. Visualizam a Zara. Percebe? Claro. Eu vejo pessoas que vão comprar em lojas extremamente mais populares, mas também vão lá para Zara. Então, assim, para mim é um grande fenômeno isso. E pela quantidade de peças, eu imagino que a indústria que abastece tudo isso é muito grande. Por isso que eu te perguntei se esse é o segredo do negócio. Preço competitivo, qualidade e grande esteira de produtos. Exatamente isso. E todo é um trabalho que o pessoal tem, tá, dessa preocupação. Tu veja que até por uma questão de custo, muitas vezes estão fazendo hoje no Vietnã, fazendo na China, tá? Estão mudando, porque o custo é menor. Porque tu imagina o que é uma central de compras de uma dessas empresas. É algo assim gigantesco, monstruoso. Tá? Então, qualquer centavo pela quantidade são valores altíssimos. E a indústria brasileira têxtil está preparada para atender uma demanda de alta qualidade hoje, pensando em inovação, em tecnologia, pensando em mão de obra, obviamente que você tem na indústria, claro, tem todos os processos de automação. Como é que hoje essa indústria está? Qual é o cenário hoje que você enxerga? A gente está bem preparado, é uma indústria forte, ou a gente está muito atrás de outras grandes indústrias? Não, e com relação à tecnologia, nós estamos até junto, até na frente às vezes. Tá? O que acontece no Brasil é o custo. Da operação toda, você disse. O nosso custo Brasil é muito alto ao empresário. Muito alto. Então, isso realmente é preocupante. Porque, veja, vou dar um exemplo, Santa Catarina. É hoje o estado em tecnologia têxtil número 1. Tem muitas malharias. Que foi aqui em São Paulo, tá, e que perdeu em produção, e que São Paulo está voltando agora com investimento. Investe São Paulo, está fazendo investimentos para que as indústrias consigam adquirir equipamentos, porque muitas vezes não é só questão de adquirir o equipamento. Tu tem que ter uma mão de obra qualificada para operar aquele equipamento. Exato, é por isso que eu falei, não é só uma coisa de você ter uma tecnologia, você tem que estar preparado na mão de obra. Todo esse tipo de investimento está sendo feito. Olha, o Brasil hoje, tá? Vou dar exemplos, eu faço feira em Caruaru.
Para ter uma noção, Caruaru é uma cidade com 420 mil habitantes, com 29 mil pequenas confecções, médias confecções, formais e informais. Impressionante, né? Os Então, números do Brasil são impressionantes. Então, quando a gente começa a comentar... Ontem eu estava com uma reunião em Americana com o pessoal da China, e eles começaram a indagar e começaram a dar informações e dados do Norte e Nordeste. O pessoal ficou assim, não acredito. Não, é para te acreditar, o Brasil é muito grande. Infelizmente o nosso bloco encerrou. Não, mas... Eu quero te chamar para voltar aqui. Eu quero falar com mais detalhes dessa indústria têxtil. Eu quero te chamar para voltar para a gente conversar um pouquinho. De repente eu vou trazer junto contigo alguém de moda para a gente conversar, pensando nas duas pontas. E essa ideia me veio agora porque eu entendo que assim, a gente fala de um lado, mas a gente tem que falar de outro. E você, quando você me trouxe, que você vai até o cliente pesquisar e depois, obviamente, não é você que vende para ele, mas você está antenado com ele, quero te convidar aqui para voltar com alguém da moda aqui. Eu tenho muito varejista da moda que eu conheço. Vou trazer aqui um empresário para a gente fazer uma entrevista junto. Você topa isso? Rodrigo, topo. Vai ser um prazer estar aqui e aproveito a oportunidade de fazer um convite aos profissionais da área, tanto, vamos supor, da moda, da criação, que nós temos agora de 18 a 20 de fevereiro, aqui no Center Norte, a Febra Têxtil, que é exatamente uma feira de segmento de tecelagem, de insumos, tá? Que mostra toda a evolução, o crescimento, aquilo que as indústrias estão preocupadas em mostrar ao mercado. Você vai estar lá na feira? Vai ser um prazer te receber. Eu ia te falar, eu vou lá te encontrar então, vai ser um prazer. E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Com certeza, muito obrigado pela Pompeu, muito obrigado pela sua entrevista. O Varejista volta daqui um minutinho com mais um tópico, esse da indústria têxtil, com certeza a gente vai voltar e ele já aceitou a gente conversar junto com alguém também do mercado da moda. Um minutinho, o Varejista tá de volta, um abraço, até já. Voltamos com o Varejista e você viu que no primeiro bloco com o tema da indústria têxtil, um dos pontos que a gente falou aqui foi da dificuldade de treinar a mão de obra, ou do desafio, melhor dizendo, de treinar a mão de obra, ou seja, as pessoas que têm que operar a empresa, que têm que deixar a operação acontecer. E tem um detalhe em todas essas empresas, nossa, um detalhe, uma área, um ponto dos mais importantes, mas eu digo detalhe no sentido de ser praticamente único, que é uma área que é uma dor para todas as empresas. E não é uma dor porque ela é ruim, muito pelo contrário, ela é boa. Mas achar pessoas que realmente conseguem performar não é uma tarefa fácil. E essa área se chama vendas. E essa área de vendas depende muito, obviamente, ainda mais do que outras áreas, de pessoas que estejam motivadas, engajadas, ganhando bem, performando bem para a empresa rodar. E eu trouxe para conversar sobre esse tema um grande amigo meu, de longa data, que já foi vendedor comigo, a gente já trabalhou junto como vendedor, Mário Azevedo. Cara, muito obrigado, Mário. Se tem um cara que eu tô feliz de trazer no programa, é Mário Azevedo. Que legal ter você aqui, Mário. Cara, maior prazer, Rodrigo. Muito legal. O reencontro que a vida nos proporciona. Olha, se eu não tô enganado, lá se vão... Meu filho tem 16, né? Já se vão 20 anos. Nossa. Que a gente trabalhou junto. Mas tudo bem. Eu tava tirando carta na época, fazendo 18. Deixa isso pra lá. Mário, só para contextualizar vocês, Mário hoje trabalha com consultoria de vendas, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu e Mário trabalhamos em uma grande escola de vendas com Flávio Augusto da Silva, Mário Magalhães e outras tantas figuras, Ed Alberti e outras grandes figuras que são aí da área de vendas. Eu já começo com essa pergunta baseada na introdução que eu fiz. Marião, parece que as pessoas querem vendedores prontos, cara. Quer contratar um cara, Mário, que chega lá, você bota o cara lá na frente, seja para vender produto, para vender serviço. Então, quando eu digo bota lá na frente, é modo de dizer, mas bota lá na ponta, olha, o cara é uma beleza, é uma máquina e sai vendendo. Tem esse profissional, ou o empresário de uma vez por todas vai entender que ele tem que formar esse profissional? Marião, é com você. Olha, se tiver, manda para mim que eu contrato. Essa pergunta, Rodrigo, muita gente, quase todo dia eu ouço isso. As perguntas, mas não tem vendedor pronto? É claro que não. Vendedor bom está vendendo em algum lugar e está ganhando muito bem. Então, o que você precisa? Treinar, formar. Essa é a condição para você ter uma equipe engajada, uma equipe com performance, uma equipe que venda bem. Então, é treinar. Vendedor pronto? Claro, existem vários. Você foi um baita vendedor. Mas e aí, alguém vai te contratar? Quanto que vai pagar o Rodrigo? Se alguém for me contratar, quanto que vai pagar?
Então, é na base. A gente vê isso no futebol, né? Sou palmeirense, mas a gente vê no futebol, formando na base, se lucra lá na frente. Claro, você pega, esse exemplo do futebol é bom, você pegando até o Palmeiras, eu sou corintiano, mas nesse caso não tenho o que dizer, você pega o Endrick, o Estevão agora, outros exemplos também, claro, mas especialmente os dois, é um tipo de lucro que se tem astronômico, né? Sim. Quando a gente pensa então em equipe de vendas, já que tem que treinar, aí vem, fala um pouquinho da tua experiência, até para o pessoal entender essa credibilidade que eu sei que você tem na área de vendas, um pouquinho da tua experiência, as empresas que você já teve, os setores que você já trabalhou, sempre nessa consultoria da área de vendas. Conta um pouquinho dessa sua história para as pessoas entenderem, depois eu vou falar um pouquinho mais de treinamento de pessoas. Tá certo. Bom, Rodrigo, toda a minha história é vivida, experienciada e com resultado, não é estudada. Então, tudo eu vivi. A minha formação original é engenheiro civil e você deve saber que na engenharia se ensina a vendas, né? Então, até parece. Então, quando eu fui para a WiseUp, eu tinha uma empresa de engenharia e mudei para a WiseUp e abri uma escola de inglês. E aí, quando o Flávio Augusto, ele falou, olha, mano, não adianta escola bonita sem aluno. Eu queria só administrar a escola, como um negócio. Estratégico. Estratégico e tal. Agora, nunca ia imaginar que ia pegar uma pasta, ir para a rua, você sabe como é que é o nosso processo. A gente ia para a rua. Né, com um cargo de engenheiro, era diretor da empresa que eu montei, que depois eu vendi, ficou com meu irmão, e pegar uma pastinha como um trainee e você tem que fazer uma matrícula por dia. Detalhe, você não vai receber nenhum nome. Porque era uma marca totalmente desconhecida. Então a gente tinha que... E além de desconhecida, não tinha apelo de mídia. Não. Ainda tem essa. Não tinha. Então a gente aprendeu e desenvolveu habilidades para que a gente pudesse performar, honrar essa meta diária, que era no mínimo fazer uma matrícula sem ter leads. A gente não conhecia, não sabia. Nós estamos falando de 2002... há 23 anos atrás, não sabiam o que era isso. Mas já existia na época escolas famosas, que a gente concorria com eles. Wizard, CNA, a própria cultura inglesa, cultura inglesa, etc. Como que a gente ia furar essa barreira de que as pessoas não nos conhecem? Então, até você explicar o que era o WiseUp, imagina se alguém entrar na escola, não entrava ninguém. Então nós tivemos que desenvolver habilidades, uma delas é ir para a rua, fazer pesquisa, pegar nomes, a outra é abrir lista telefônica, que na época, né, era um caminho, ligar a frio, pegar mailing de empresas, ligar a frio, e cada atendimento nosso pegar indicações. Então, para cada atendimento, a gente pegava 20 nomes. Esse era um grande desafio meu, porque eu gostava da venda, eu aprendi a vender vendendo, né, com treinamentos, mas eu não gostava de fazer essa captação. E uma coisa não anda sem a outra. Então, a gente falou de futebol. O atleta, ele gosta o quê? De jogar. Ele não gosta de treinar. Antigamente era pior isso, as pessoas iam para pegar os craques lá no Romário, eu gostava de jogar, não de treinar. O treino é exatamente o que a gente fazia antes para sentar com uma pessoa, para vender para ela, era pegar nomes. Dessa forma. Então a gente foi criado, e você também é parte disso, Rodrigo, numa forma assim, você pega um canivete, você vai para a selva e você tem que garantir a comida. É isso aí. E se você encontrar um leão, é o canivete contra você contra o leão. E na verdade, se a gente fizer uma ponte com os dias de hoje, que mudou essa questão, tudo pelo mundo digital, mas do ponto de vista conceitual, por mais que você mude um pouco a abordagem por conta de todo mundo digital, toda a esfera digital que a gente vive, a modernidade que a gente vive, esse conceito de venda ele não morreu. Não. Né? Esse conceito de você prospectar, de você precisar ir a frio quando for o caso, de conversar com pessoas, de fazer relacionamento, de estar o tempo todo preocupado com venda,
não só ele não morreu, como hoje é o que sustenta as maiores marcas de todos os setores. Sim. Claro, não tinha internet, o WhatsApp, o Instagram, seja lá o que for, só mudou o meio, mas o negócio venda, ele continua desse jeito, né, Mário? Sim, olha, nesse mundo que a gente vive hoje, a era é IA, vendo especialistas falar sobre isso, pessoas que já estão num outro patamar com a IA, já andando mais à frente, né? E isso é uma outra divisão que existe hoje no mundo, antes e depois da IA. 2 habilidades, soft skills, importantíssimas para que você esteja performando a sua empresa, não importa o que você trabalhe. 2 habilidades: comunicação e vendas. Isso são os especialistas em IA que falam. Então você pode dominar a maior tecnologia para trazer leads, para fazer script, copyright, gravações, enfim, altas estratégias que o mundo digital permite para que você faça um tipo de vendas. Mas dominar a comunicação, e você sabe muito bem, porque você domina, como poucos, a comunicação, vendas e comunicação andam juntas. Sim. Então, se a pessoa ela assim, eu quero ficar bom em comunicação, vende. Porque você vai ter que falar com as pessoas. Não tem jeito. Hoje, os grandes players no mercado que vendem cursos, cursos pela digital, né? Pela digital, infoprodutos. Infoprodutos, tem que ter uma equipe de vendas. São os closers, que não existia na nossa época. Nós já éramos closers na época. A gente era o SDR e a gente era o closer. E a gente era o closer. Quero só te pedir um minutinho que a gente vai fazer um intervalo e eu quero voltar para dizer assim, que dica que você dá para os empresários para eles constituírem áreas de venda que performam, que têm alta performance hoje, com o mundo moderno hoje? É um minutinho no Varejista, a gente já volta com o Mário Azevedo para te dar essa dica de como você constrói essa equipe com essas características que ele falou. E um minutinho a gente já volta. Voltamos e com a pergunta, Mário, para você ajudar o empresário, o empreendedor que está começando, às vezes ele sozinho precisa também ele ser a própria equipe no começo, até ele constituir. Como é que hoje você aconselha um empresário, ou como eu disse, um empreendedor, a construir uma área comercial, construir uma área de vendas? Você já falou da importância de ter uma área comercial e ter vendas. Eu vou falar até o que eu passei por isso, porque quando eu abri a minha primeira escola de inglês, eu falei, vou contratar um vendedor, pronto, e eu não achei esse vendedor. Até hoje, né? Tá procurando até hoje. E aí, o que eu fiz? Eu fui pro front. Então eu fui aprender. Depois que eu aprendi a vender, aí existe uma outra habilidade que é de treinar, que não basta só vender. Treinar é uma outra habilidade, é uma outra skill que você vai desenvolver depois. E aí eu fui treinando um a um, mais outro, coletivamente, e fui montando equipes. Então eu tive 17 escolas de inglês, todos treinados dentro da minha base. Então eu não dependia de vir um vendedor de fora. Você foi treinado no outro, depois veio trabalhar comigo. Aí sim, por quê? Porque eu já tinha uma base bem montada e a gente desenvolvia mais. Então, o que eu aconselho sempre nas minhas consultorias, mentorias, porque eu tenho negócios hoje. Hoje eu tenho academias, academia de ginástica, escola de música, tudo depende de área comercial. E atendo também pessoas do mundo digital que precisam de closers. Trabalho com green card, advogados. Eu fui estudar o green card para poder vender, para poder treinar. Então, o que um empresário ele precisa, não importa o tamanho que ele seja, ele precisa de uma pessoa que vai se dedicar realmente a vendas. Se não for ele, não tem problema que ele tenha essa pessoa ela precisa ser treinada, dominar a venda, criar uma cultura. O grande lance que pouca gente fala é a cultura de vendas.
que você cria dentro da tua empresa. Então, quando você cria essa cultura, você coloca plano de crescimento para os teus vendedores, premiações, gamificações. Então, a pessoa ela precisa enxergar para onde ela está indo. Porque se ela não tiver isso, ela se engaja menos. O vendedor que menos me interessa é aquele que só trabalha por dinheiro. Ele pode ter assim, aquele sangue no olho. Aquele que só pensa em dinheiro está pensando nele. Então, quando ele recebe uma proposta de um outro lugar, ele vai embora. Agora, quando você forma, você treina, você engaja, a pessoa está sonhando com você. Um time de vendas, ele precisa sonhar com o crescimento da empresa. E ele precisa fazer parte desse sonho. É como se ele estivesse fazendo o bolo junto. Ele está colocando a mão dele, ele tem aquele sentimento de pertencimento, ele veste a camisa daquela empresa. E a gente viveu isso. Fala assim, é o meu líder. Pô, foi ele que me ensinou, ele é meu mentor, eu estou com ele até o final. Quando você cria uma empresa dessa, que começa por um, que pode ser você, empresário, ou uma pessoa que vai ser treinada. E você monta essa base e essa cultura. Se você tentar sempre, não deu certo, eu vou pegar um outro e não ter a cultura e treinamento, vai dar mais trabalho. E é o que você falou muito interessante, por exemplo, quando você citou advogado. Hoje eu sei que você trabalha em muitos setores e sempre constituindo áreas de venda como empresário. Que assim, é o advogado que precisa vender, é o médico que precisa vender, é o professor de educação física que precisa vender, no caso personal. Sim. Todos precisam vender, o engenheiro que precisa vender, se ele abre, por exemplo, uma empresa. Então assim, hoje, se alguém quiser botar uma empresa de pé, de qualquer setor, produto ou serviço, o primeiro passo é construir a cultura de venda. É a cultura de vendas. E para cada setor específico, e todos desses já fiz trabalho com médicos, outros profissionais da área de saúde, e é você achar o ponto certo na hora que você vai vender. A melhor forma de vender é não oferecer nada. Sempre. É não vender. É despertar, é criar o desejo que a pessoa compre de você. Uhum. No caso médico, que eu atendo médicos, faço trabalho com médicos. O médico, ele deve ser o maior vendedor dele. Mas ele não deve oferecer, ele tem que colocar uma outra pessoa para tratar do fechamento comercial. Então, é umas jogadas que você vai mudando, porque um médico num atendimento, ele está vestindo uma roupa de médico para fazer um tratamento com você, que seja uma cura, uma prevenção, uma cirurgia. Mas na hora que ele começa a falar de dinheiro, de tratar de pagamentos, o próprio cliente ou paciente, ele já muda a percepção em relação ao médico. Não é a melhor forma. O médico, o próprio advogado... Eu ia falar isso, advogado também, né? Advogado também, profissionais liberais. Então, ter alguém especializado que seja treinado, que é bem o caso, o médico estuda 5 anos mais 2 de residência, é uma grana, é alto, é um investimento alto na sua carreira, monta um consultório, vai fazer plantões, passa lá, depois montou um consultório, investiu ali, cursos disso, daquilo, convenções, vai para fora do país, vira um expert. Ele recebe um lead altamente qualificado, a pessoa que vai no consultório dele. E ele é atendido por quem? Essa pessoa? Por uma recepcionista que não tem treinamento em vendas. Então ele tem todo esse background por trás de investimentos financeiros, de tempo, de autoridade, e é atendido por uma pessoa que não está qualificada para fazer venda. Ela não foi treinada. E esse ponto que você citou, para a gente encerrar aqui, é impressionante. Volta sempre para o mesmo lugar, né? Na indústria, precisamos qualificar a mão de obra. Quando eu trago aqui os varejistas, qualificar a mão de obra. Quando eu trago os fornecedores do varejo, qualificar a mão de obra. Quando eu falo sobre cultura organizacional, qualificar a mão de obra. E as pessoas às vezes esquecem, né, que qualificar a mão de obra não é uma coisa de um dia, é uma coisa contínua, todos os dias, para a pessoa ficar cada vez melhor e conseguir performar, não é isso, Mário? É isso, e dá para fazer isso em qualquer setor, varejista. Já fiz trabalhos também com lojas, com clínicas de botox,
que são as pessoas que atendem na ponta. Todos os setores. Todos os setores. Agora, elas precisam estar engajadas, bem treinadas, com um sorriso no rosto. Sabendo, tendo consciência do que está fazendo. Exato. Mário Azevedo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostei demais de ter você aqui comigo para a gente falar sobre vendas, que é uma coisa tão importante, principalmente com foco em pessoas. Você está convidado para voltar, para a gente falar de algum tema específico sobre vendas e trazer algum case, trazer algum empresário que você atende, para a gente fazer uma coisa ainda mais robusta aqui no Varejista, tá bom? Com certeza, Rodrigo. Vai ser um prazer, um prazer enorme estar com você. É isso. Voltarei, com certeza. Muito obrigado, Mário. Um minutinho, a gente já volta com o Varejista no último bloco, agora cultura organizacional com gestão de pessoas, para a gente fazer esse gancho desse programa especial de hoje. Até já! Falei para vocês que era rapidinho e a gente tem agora uma novidade aqui no Varejista. Todo o programa a gente vai falar muito mais sobre pessoas e sobre cultura. Sobre gestão de pessoas e construção de cultura nas empresas. E eu explico. Nesses 2 anos de Varejista, todos os empresários que vieram aqui do varejo, do setor de consumo, distribuição, hospitalidade, os fornecedores do varejo, empreendedores, empresários também de outros setores coligados ao varejo, toda vez que a gente falava sobre os grandes desafios de você deixar uma empresa de pé rentável, financeiramente saudável, quero dizer, com um ambiente bom de trabalho, que as pessoas são produtivas, que o líder consegue extrair das pessoas o melhor, toda vez esbarrava, vamos chamar assim, na questão de cultura e gestão de pessoas e os empresários. Poxa, é um grande desafio. E teve um programa que eu entrevistei aqui, uma grande amiga minha, que é a Marcela Zaiden, que é a fundadora do Cultura na Prática e mentora lá do G4 Educação. E quando ela falou sobre isso, me acendeu um alerta, assim. Eu falei, eu acho que a gente tem que ter isso no programa sempre, porque é algo muito importante dentro das empresas. Por exemplo, no primeiro bloco de hoje, a gente conversou do setor têxtil. E o que ele falou? Que um dos grandes pontos é a mão de obra e a gestão dessa mão de obra dentro da indústria. Depois, no segundo e terceiro bloco, a gente falou de vendas. E qual foi o foco? Pessoas. E aí eu tô aqui com Marcela Zaiden, voltou aqui, eu fiz essa introdução toda para dizer que a grande novidade é que todo programa varejista ou vai ter você aqui, ou um convidado que você vai trazer, mas a gente vai focar em pessoas, gestão de pessoas e construção de cultura. Então, de novo, muito obrigado pela presença, de a gente fazer esse programa em que a gente vai contar para as pessoas o que a gente vai fazer, para que agora a gente siga junto aí um tempão aqui no Varejista, Marcela. Rodrigo, eu tô muito de verdade, gente. Vocês não fazem ideia do tamanho da minha felicidade por vários motivos. O primeiro deles é que, de novo, somos grandes amigos, criamos uma parceria muito forte e isso, gente, nada paga. Já que eu falo tanto sobre pessoas, é essa relação aqui que reforça tudo que pra gente é importante. É isso. E segundo, que eu fico feliz do tema, vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens, e eu agradeço demais para quem me mandou mensagem, que tirou um tempo que eu recebi, Rô, depois que a gente fez aquele programa, falando, olha, te ouvi falando sobre pessoas, te ouvi falando sobre cultura, para mim foi muito importante, foi uma mudança, e eu fico feliz de ter te acendido o alerta e da gente ter topado essa parceria de maneira mais firme. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muita contribuição, de muita co-construção, sobre um tema que, sem dúvida alguma, é fundamental e de todo mundo, né? E aí eu já vou começar nesse bloco que a gente vai conversar sobre isso, já dizendo a sua presença aqui sempre, te fazendo uma provocação positiva, como a gente sempre fez naquela entrevista, acho que é por isso que deu tão certo a entrevista. Todo mundo fala sobre pessoas. Todo mundo diz a importância de pessoas. Aí eu vou dar um exemplo, aí que agora, sem citar nome, você sabe, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, e tinha uma empresa grande, por isso que eu vou aqui ser bastante ético, que falou para mim, olha, esse ano eu vou ter que reduzir em 50% o investimento em pessoas. Aí eu falando com o gestor, o C-Level, o CEO, melhor dizendo, dessa empresa, tudo bem, mas o que aconteceu? Deu algum problema? Eu não sabia. Não, é que é o seguinte, a gente vai expandir, a gente vai abrir novas lojas, a gente vai abrir novos territórios, vamos chamar assim, e eu preciso economizar. E ele vai economizar eu fiquei em silêncio. Não, ele não podia falar. Não, ele falou isso pra mim. Que bom que ele falou isso pra você. Não, ele falou isso pra mim. Porque você imagina falando isso pra mim. Nossa, eu olhei e falei assim... Surto psicótico no meu caso, né? E aí, claro, eu tô só trazendo esse caso pra dizer que com certeza não é um caso isolado. Não. E aí, a minha pergunta, por isso que eu trouxe esse case pra te dizer, Marcela, pra você deitar e rolar em cima dele, assim, como trabalha com pessoas, como deixa a operação de pé,
como mostra para o empresário que isso é um ponto mais importante para a operação dele estar de pé, como que investe nisso e vê retorno, que tem gente que fala, mas eu investi tanto em treinamento de funcionário e não vi retorno. Mas como é que a gente faz essa equação e o empresário entender? Marcela, é com você. Rodrigo, olha, de verdade, eu fico... É um mixed feeling, sabe? Quando você ouve uma frase como essa, que a minha primeira vontade é de, tipo, dar um chacoalhão, assim, chegar, tipo, querido, como você está pensando em expandir e você está reduzindo no teu principal ativo? A gente tem ainda, infelizmente, uma visão muito forte, Rodrigo, das pessoas de que falar de pessoas ou investir em treinamento não é investimento, é custo. Quando, na verdade, se você for colocar na ponta do papel, na ponta do lápis ali, de fato, se for entender o quanto é importante esse investimento de pessoas, para que aí sim você tenha o retorno esperado, porque é através das pessoas que a gente consegue encontrar o comportamento e, consequentemente, o resultado. Como que você vai chegar num resultado, por exemplo, expandindo? Vamos pegar esse caso, abrindo mais franquia, expandindo, sem investir em pessoas. Como que você, lá na tua abertura de loja ou na tua abertura de franquia, por exemplo, como que você vai ter uma loja com pessoas bem treinadas? Vamos supor que seja uma loja que faça venda. Supondo aqui que eu não sei. Como você vai ter pessoas muito bem treinadas para garantir que tem a venda do jeito que você gostaria, que vai compreender sobre o produto, que vai ter a forma e o customer experience que você preza, se você não está investindo no desenvolvimento de pessoas? Sabe que eu vou fazer um paralelo aqui? Quando a gente fala, por exemplo, eu converso com muitas pessoas sobre comportamento humano, você sabe disso. Quando a gente fala sobre relacionamento amoroso mesmo. E você vai ver a ponte que eu vou fazer agora e te trazer essa pergunta. As pessoas querem se relacionar com pessoas prontas. Então assim, eu quero encontrar o amor da minha vida que tenha esse checklist aqui, pá, 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 pá. Aí, claro que não encontra, óbvio que não encontra, porque ninguém é pronto e fala, mas eu não dou sorte no amor mesmo, eu não encontro a pessoa pronta. Eu falo, Jesus, mas relacionamento se constrói, você não vai encontrar alguém pronto. Qual a ponte que eu tô fazendo? Parece que o empresário, nesse sentido, ou os empresários, para ser mais justo, alguns empresários, não todos, enxergam mais ou menos isso. Eu vou abrir uma loja, vou pegar 4 pessoas, vou colocar lá dentro e vou dizer venda e eles vão sair vendendo. Até parece, né, Marcelo? Pelo amor de Deus. Até parece. Isso tem a ver com cultura da pessoa, que eu lembro que quando eu te entrevistei de cultura, você falou assim, Rodrigo, quando você abriu sua empresa lá com a folha de sulfite e computador, lá você começou a construir sua cultura. Então, tudo isso tem a ver com cultura, Marcelo? Tudo tem a ver com cultura, porque cultura, ele passa todos os pilares de pessoas. Cultura é o que vai sustentar a base. Então, vamos supor que o empreendedor, ele tenha o mindset de growth, que ele entenda a importância de pessoas e que ele perceba o quanto que a gente está falando de investimento. Automaticamente, ele traz para a cultura dele o quê? Prezar pelo desenvolvimento, você ter tempo para desenvolver as pessoas, você entender que as pessoas, elas têm o tempo de maturidade, o tempo de aprendizado, que ninguém vem pronto. Desculpa, ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Inclusive ele, o próprio empresário que vos fala, precisa aprender sobre uma série de fatores. Porque ele não nasce pronto e, na boa, ninguém nem morre pronto no final do dia. E você acha que isso é um traço da cultura brasileira, Marcela? Você que tem contato com empresários de outros lugares que eu sei. Sinceramente. Ou é geral mesmo? Ou seja, as pessoas acham que é mágica, assim? Acho que o brasileiro, ele tem muito isso por conta de escassez financeira no final do dia. A gente preza muito pela eficiência. A gente não é que a gente preza pela eficiência, vou me corrigir. A gente preza pelo baixo gasto, por gastar menos. E muitas vezes esse gastar menos não é eficaz e nem eficiente. E aí isso sim impacta em pessoas e impacta em cultura. Quando a gente olha lá para fora, entra outros fatores culturais também, como, por exemplo, você querer que as coisas sejam rapidamente entregues, a nossa ansiedade, que isso não é cultural. Isso hoje, cada vez mais, é do ser humano, que também acaba que eu quero alguém pronto. Ou mesmo o perfil do país, o jeito, a cultura do país que influencia. Outro dia eu recebi essa pergunta, inclusive no meu Instagram, Rodrigo. A gente que faz muita caixinha de pergunta, que a gente interage. Gente, é maravilhoso, eu amo interagir. Acho que não tem nada melhor pra gente do que isso. Eu recebi essa pergunta, o quanto que o país, o lugar, o estado do Brasil influencia na cultura da empresa. E influencia
muito na cultura da empresa. Sabe que eu tenho um cliente que eu atendo no Maranhão, inclusive agora no final de janeiro eu vou estar lá, e aí quando ele fechou comigo uma consultoria de 8 meses para treinar os colaboradores, ele falou muito isso para mim, né? Ele falou, olha, Rodrigo, o que eu achei mais legal é que eu te vi treinando em outros lugares do Brasil e como você respeita essa cultura. E acabou vindo aí um cliente do Maranhão. Quando a gente tem clientes, ou pelo menos um Brasil, que é multicultural, como é que uma empresa que está dentro do Brasil inteiro consegue ter padrão de atendimento com lojas, com unidades, vamos chamar assim, em todo o Brasil, com tanta diferença cultural? Dá para manter a unidade de padrão de atendimento com diferentes culturas regionais dentro de uma cultura organizacional, ou isso que eu estou falando é um sonho de consumo? É um sonho de consumo, mas dá para fazer. É os dois juntos. É os dois. É um sonho de consumo que você, assim como qualquer sonho de consumo nosso, precisa ter toda uma dedicação para alcançar. Se a gente quer, sei lá, uma bolsa X, uma caríssima, você vai trabalhar pra caramba, você vai pensar como é que você acessa. Então, quando a gente fala de manter um padrão de atendimento, é óbvio que o baiano, e eu falo isso, graças a Deus, de um lugar de fala, Sim. Um baiano, ele gosta de ser atendido com mais proximidade, ele gosta de ser atendido com malemolência. Malemolência, a gente gosta de que você fale, que você converse, que você chegue, né? Que você brinque, porque ele é mais aberto. Ao mesmo tempo, isso é uma excelência de atendimento na Bahia. Tá. Quando a gente vai, por exemplo, para países, para estados no Brasil que são mais fechados, a excelência do atendimento está muitas vezes em deixar a pessoa mais solta ali, em deixar a pessoa respeitá-la, mostrar o ponto dela, mostrar que, ó, estou aqui, pode me acessar a hora que você precisar, o produto que você precisar, mas você não vai brincar, não vai... São perfis diferentes, culturais, mas que mantêm o padrão e a excelência de atendimento. Então, aí entra a relatividade, porque a cultura ela passa muito pelo relativo, e entra uma segunda coisa que eu sempre reforço, que é: não adianta você achar que é óbvio. Você precisa deixar claro que o óbvio para você é uma coisa, o óbvio para mim é outra. Então, nesses momentos, sabe aquele investimento que a gente começou a falar lá em cima, que o nosso querido empreendedor cortou? É nesse momento que o investimento em pessoas, na hora de você ampliar franquia e para novas lojas, vai fazer a diferença. Porque você vai ter que ter a percepção de que o meu valor é excelência, mas o desdobramento dessa excelência passa por regionalização. E aí eu consigo alcançar o meu máximo de ter um valor único com percepções diferentes. Você falou da questão do investimento na pergunta anterior e nessa também, e eu vejo muita direção da G4 como um todo, o C-Levels como um todo, você durante muito tempo diretora lá e ainda coligado à G4 como mentora, no seguinte sentido: não adianta você contratar pessoas que são júnior para tocar o seu negócio, para você pagar menos, que cai exatamente no que você falou. Não adianta você querer contratar uma pessoa para gastar menos, porque ela vai te dar mais problema lá na frente. Isso é uma realidade hoje, dentro do que você encontra nas suas consultorias? As pessoas querem pagar menos, preferem uma pessoa júnior para não pagar muito. Você acha que é uma questão de cultura de empresa, ou também tem muito empresário, ou às vezes diretor, gerente, um cargo de liderança, que não quer uma pessoa tão competente assim para não fazer sombra para ela? Qual dos dois pontos você encontra mais nas suas consultorias? Olha, eu queria falar para você que eu não encontro, mas infelizmente eu encontro os dois, ou cenários ainda piores. Mas o que para mim é mais interessante da gente refletir aqui? De fato, eu encontro o cenário 2, né, que é a pessoa que quer pagar menos por medo de ser pulada ou de ficar na sombra. Eu encontro muito pouco esse cenário e, graças a Deus, cada vez mais a gente tem visto pessoas com esse tipo de mentalidade ficarem distantes. Tá. Em contrapartida, cada vez mais eu vejo pessoas, líderes que querem pagar pouco e receber muito. E aí a gente tem um problema. Porque constantemente, eu inclusive sou sócia de uma empresa de recrutamento e seleção, o Gustavo, que é meu sócio lá da Captas, ele é incrível. Constantemente ele vira para mim e fala: mano, como que eu faço para atender essa pessoa? Ela tá me pedindo um valor X por um profissional com esse nível de maturidade. A gente não vai encontrar. E aí entra o grande ponto, Rodrigo, de reflexão, e que nesse momento eu peço para você, empreendedor, líder, parar, colocar a mão na consciência e refletir.
Por que você espera uma pessoa sênior pagando um salário de júnior? Qual a coerência que existe nessa frase? Eu vou dizer, Marcela, que pelo que eu converso e há muitos anos com empresários, se eu fizesse uma pergunta dessa, talvez alguns, e aqui eu estou na especulação para que a gente possa conversar sobre a polêmica, talvez alguns diriam assim, Rodrigo, eu adoraria, vamos pegar um valor assim completamente ilustrativo, tá? Então a vaga de júnior é de 5 mil, a vaga de sênior ou de pleno é de 7 e 10 mil. Por Perfeito. favor, eu estou aqui só inventando o número. Eu queria pagar 10 mil. Eu adoraria pagar para o João aqui 10 mil, mas eu não tenho. Eu só tenho no meu modelo de negócio aqui, no plano que eu executei, que eu tenho aqui eu tenho 5. Eu quero trazer um cara do nível dele, mas eu só tenho 5. E aí o cara ainda completa para mim. E como tá muito difícil vaga, o cara acaba aceitando por 5, Rodrigo. Eu já ouvi isso, Marcela, sei lá, 15 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Sabe com minha vontade nessas horas? Eu sempre deixo. De verdade, eu deixo. Porque o cara vai embora. Não só porque o cara vai embora. Primeiro, se o cara... Isso é um fato. Cada vez mais o mercado está acirrado, Rodrigo. Cada vez você não encontra situações em que o cara é bom, que o cara tem a maturidade para receber os 10 e está aceitando os 5. Não encontra. Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. E quando você encontra um acaso do destino, porque o cara tá despreparado, porque o cara foi pego de surpresa, ele não dura. Acabei de embora. Fato, ele vai encontrar um emprego melhor. Agora, qual o meu ponto, assim? Muitas vezes ele faz, não, o cara aceitou. Aí quando o cara chega, o cara não tem a maturidade que vendeu. O cara não tem aquela experiência de 10. O cara, de fato, tem a experiência de 5. Ou de menos. Porque ele se vende como de 10, tem experiência de 3 e tá recebendo 5. E aí? E aí, o que eu quero te perguntar é assim, o que falar para o empresário? Se você pegasse na frente agora o empresário, conversasse com ele, se tivesse 2 minutos, vamos fazer esse exercício nesse programa de hoje. Você tem 2 minutos para conversar com o empresário hoje do que você acha que são as principais dicas, conselhos, orientações que você dá para ele construir cultura, ter uma equipe que entrega resultado, pagando um valor coerente com a experiência, com o que a pessoa entrega. Em 2 minutos, o que você falaria para o empresário? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é super importante você, empresário, fazer o exercício e aí literalmente pega papel e caneta. Faz o exercício de qual a disponibilidade de tempo que você tem para se dedicar a fazer gestão de pessoas. Porque nesse momento é a hora que você olha ali, tempo, ele é escasso, e ele é um ativo. Você precisa dividir o seu tempo. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Então, coloca na tua agenda. Se você quer reforçar a tua cultura, se você precisa de pessoas que tenham mais autonomia, você precisa entender que você vai precisar ou investir mais financeiramente, ou você vai precisar dedicar tempo. Ambos os casos envolvem investimento, tá? Então, quando você fizer esse exercício de olhar para a sua agenda, a partir de então, você consegue ter a confiança do que você vai poder fazer enquanto atitude com o seu time. Se você vai levar mais tempo treinando o seu time, se você vai levar mais tempo conversando com ele para que ele desdobre, se ao invés de você contratar 4 com perfil de 5 mil, você vai contratar 1 com perfil de 10 e 2 com perfil de 5, para que esse de 10 consiga dar conta desses 2 de 5. E esse de 5 se inspire no de 10 para crescer. E saiba que tem carreira. Então, a gente está falando literalmente de maturidade de decisão, que envolve, para você ter maturidade de decisão, você precisa ter consciência do seu cenário. E é para você ser realista com você mesmo. A pior coisa que existe é você mentir para você. E acontece bastante, né? O tempo inteiro a gente se engana, né? É mais fácil a gente se enganar. Vamos ser sinceros? É muito mais simples. Tem o livro que O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Nossa. E ele fala assim, o primeiro princípio... porradas, né? Ele diz assim, ó, lá no começo do livro ele diz assim, o primeiro princípio é que você não deve se enganar. Mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. Quando ele começa com esse princípio, já é a primeira porrada, você fala, poxa, eu não devo me enganar. Pô, beleza, eu não vou então, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. É bem isso, né? Você muda o seu racional. Rapidamente, quando você mente para outra pessoa, existe a possibilidade dela virar para você e dizer, olha, você está mentindo.
Quando você mente para você mesmo, quem vai dizer para você que você está mentindo? Teoricamente, você tem que ter essa percepção, né? O professor Clóvis de Barros, ele fala uma coisa que eu acho incrível. Ele é incrível, eu sou fãzão dele. Ele vira e fala assim, você já percebeu? Tem um vídeo dele que viralizou bastante, por acaso, eu tava com ele num outro momento, mas enfim. Aí ele diz assim, você já percebeu que você não consegue chegar pra você e falar, sai daqui que eu não quero falar com você? Porque se você sair, você vai junto com você mesmo? Né? E aí, claro, ele faz essa brincadeira pra dar risada, lógico, ele fala, porra, você vai conviver com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, se você mente pra você, se você não faz o que você gosta, se você não ama a sua vida, mas... Aí daquele jeito dele, porra, que merda de vida que você vai ter, né? Então, eu acho que literalmente isso, né? É a pessoa ter essa percepção, né? Você vai entender muito bem o que eu vou falar agora, porque você é muito parecido com a minha forma de pensar e com o meu racional. O que a gente faz todos os dias quando a gente acorda? A gente treina. Primeira coisa do dia direto, ou correr, ou fazer fortalecimento, ou fazer natação. Porque é o nosso compromisso com a gente. E aí entra o grande ponto que a gente precisa sempre cuidar e refletir. Se você der desculpa pra você mesmo, hoje eu não vou porque eu tô cansada, hoje eu não vou porque ontem eu... Vamos lá. Você pode se dar 1 milhão de desculpas. E só você vai ser responsável pela sua própria desculpa. Agora, se você é disciplinado, se você tem consistência, e se você preza pela sua palavra com você mesmo, não tem que discutir. E aí a minha cultura pessoal e individual, que quando eu me torno empresário, eu tenho que difundir essa cultura dentro da empresa, da disciplina, do foco, da persistência, de seguir fazendo o que é certo, de fazer todo dia, e talvez aí eu construa um ambiente saudável, que atraiam pessoas que queiram trabalhar comigo e que ganhem bem e que transformem a minha empresa numa máquina de resultado. Seja bem-vindo ao que a Marcela fez no G4, né? Que é por isso que ela está aqui hoje, inclusive, quando você chegou lá, o famoso tudo era mato. Né? Então, assim, tem essa sorte de fazer acontecer. É isso. Marcela, vai ser um prazer ter todos os dias aqui, todas as quartas-feiras aqui no Varejista, você conversando com a gente sobre gestão de pessoas e construção de cultura. Separa, por favor, pelo menos aí 5, 7, 8 temas, que um por um a gente vai fazer as pessoas acompanharem com a gente como se fosse uma série, para entender de você mesmo, com a grande especialista hoje em cultura que a gente tem, como é que a gente constrói isso e a gente instrumentalizar o empresário para ele ficar cada vez melhor nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Desafio para quem assiste a gente. Manda o tema que mais te dói. Olha só, boa. Acabou. Tem o meu Instagram lá, Rodrigo Maia TS, tem o Instagram da Marcela. @marcela.zaiden. Manda lá no Instagram ou no LinkedIn, o pessoal me acessou bastante pelo LinkedIn. Marcela Zaiden no LinkedIn. Manda, Marcela, essa é a minha dor. Que eu vou começar a desafiar o Rodrigo. Rodrigo, recebi essa dor. É isso. Me traz agora a tua visão como Perfeito. gestor, como líder, e a gente vai convidar a gente para bater com a gente. E vai ter gente junto também, aqui né? para bater com a gente. Vai ser maravilhoso. Perfeito. Então, a partir da próxima quarta-feira, todas as quarta-feiras, Marcela Zaiden aqui com a gente no Varejista. Esse foi o Varejista de hoje, o último bloco super especial e com essa novidade que a gente vai ter a Marcela sempre com a gente. Na próxima quarta-feira a gente está de volta mais uma vez e você acompanha a programação da BMC News, que o Varejista, além da quarta-feira, passa em alguns outros momentos para você poder acompanhar, tá bom? Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia para você. A gente se vê no próximo Varejista. BMC News, informação que gera valor. Até a próxima.